Atos capítulo 4, nós leremos versículo de número 32 até o verso de número 11 do capítulo de número 5. Atos 4, 32, do capítulo 4 até o 11 do capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levantando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram uma notícia destes acontecimentos. Irmãos, nós temos acompanhado o livro de Atos dos Apóstolos desde o início, quando conta o início da igreja, quando Jesus Cristo ascendeu aos céus e essa igreja recebe uma missão da parte de Jesus para que o evangelho continue sendo anunciado. Nós vemos então lá no capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo: vocês não ficarão apenas por conta de vocês, pelas estratégias de vocês, pela capacidade de vocês, mas o Espírito de Deus será derramado sobre vocês para que vocês tenham o poder de Deus, o poder do Espírito, e por esse poder vocês testemunharão o Evangelho, e testemunharão a respeito de Cristo Jesus e da sua ressurreição. E de fato isso acontece quando nós olhamos lá no capítulo de número 2, quando a igreja estava reunida ali, a promessa do Espírito Santo ser derramado sobre a igreja se cumpre no dia de Pentecostes. Então aquela reunião de 120 pessoas se pôs então a proclamar o Evangelho, a palavra de Deus, se pôs a falar a respeito das maravilhas de Deus, mas de uma forma diferente. Ali acontece que eles começam a falar línguas, e são línguas humanas, idiomas humanos, tanto então que as pessoas que estão reunidas ali naquele lugar ouvem cada um na sua própria língua aquilo que eles estavam dizendo. Como era a festa de Pentecostes, havia gente de todos os lugares daquela região, de países daquela região, que estavam reunidas em Jerusalém. Então eles, ao ouvir aquilo, eles dizem: o que está acontecendo aqui? E Pedro se levanta e diz:
que vocês estão testemunhando é Cristo Jesus, que ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Ele derramou o Espírito sobre a igreja, para que essa igreja então proclame a todos os lugares a respeito de Jesus Cristo, que é Senhor e Cristo sobre todos. Então, a igreja se põe agora a falar do poder de Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo, que ressuscitou e está então sendo proclamado em todos os lugares. Mas nós vimos também como que isso fez com que a igreja fosse, as pessoas que foram alcançadas por Cristo, fossem transformadas. A ideia então de que alguém, ao ser convertido ao Evangelho, ao crer em Cristo, não é transformado, não é compatível com a Bíblia. Aqueles que seguem a Cristo Jesus são transformados então pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eles abandonam seus pecados e vivem de forma diferente. É isso que acontece lá no capítulo 2, no final do capítulo 42, quando nós vemos a igreja reunida, tinha tudo em comum, e pelo poder do Espírito Santo testemunhavam a respeito disso. E com tanto poder, que os apóstolos então, que foram escolhidos por Cristo, estão anunciando o Evangelho, ao ponto então de pregar, ao ponto de realizarem sinais, prodígios. Pedro e João realizam um sinal, curam um coxo de nascença. Esse coxo, então, que era conhecido por boa parte da cidade de Jerusalém, agora está curado diante deles. Mas os mesmos homens que prenderam a Jesus, agora olham e dizem: mas espera aí, como que nós prendemos a Jesus e agora alguém se levanta para fazer sinais? E então prendem a Pedro e João, e Pedro então diz justamente: aquele Jesus que vocês prenderam, que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. E prova da ressurreição de Jesus é que nós então realizamos esses sinais de curas. Olhem para esse coxo, pelo poder de Cristo Jesus, ele foi curado, e aqui há um sinal evidente de que Cristo Jesus ressuscitou e nós estamos pregando o Evangelho. E eles então são proibidos pelo Sinédrio, pelas autoridades dos judeus, de falarem a respeito de Jesus. E o que eles fizeram? Soltaram esses homens, e eles então foram diretamente ao encontro da igreja que estava orando, e eles então, ao ouvirem o testemunho de Pedro e João, eles oram ao Senhor. E é muito interessante essa oração que eles fazem, né? Nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 29, diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede-nos aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Talvez quando nós passamos por alguns momentos de dificuldades, ou estamos diante do perigo, às vezes é: Senhor, livra-nos de passar por algum tipo de aflição. Aqui a igreja não pede isso. A igreja diz: Senhor, olha as ameaças que eles estão fazendo a nós, mas dá-nos, ó Deus, poder para que nós venhamos anunciar a palavra de Cristo Jesus. Eles pedem que Deus conduza a sua igreja, conduza os seus apóstolos, a que eles continuem pregando o Evangelho com poder. E Deus de fato responde a oração no versículo 31, que nós já lemos, vimos na outra semana. Deus respondendo a oração, fazendo com que eles fiquem cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então Deus de fato está confirmando aquilo que ele havia dito: eu derramarei o poder sobre vocês, vocês pregarão a palavra, vocês irão então por todos os lugares pelo poder do Espírito Santo, e com poder eu mesmo conduzirei essa igreja. Nós estamos reunidos aqui no dia de hoje, 2000 anos depois da ascensão de Cristo, com tantas ideias que surgiram no mundo, tantos acontecimentos, tantas coisas que se levantaram contra a mensagem do Evangelho. Nós ainda existirmos apegados à palavra do Senhor, significa que Deus é aquele que poderosamente tem sustentado o povo de Deus. E é isso que nós vemos aqui a partir do versículo 32 até o verso 11 do capítulo 5, como Deus poderosamente tem conduzido a sua igreja com intrepidez, derramando do seu Espírito, dando do seu Espírito para que a sua igreja seja mantida. E como que nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, que Deus mantém a sua igreja de forma
poderosa. Primeiramente, nós vemos aqui do versículo 32 até o versículo de número 37, Deus derramar abundante graça sobre a sua igreja. Percebo aqui a expressão que é... Acho que já tem água aqui. Obrigado, já trouxe. Silas, foi mais rápido, né? O versículo de número 33, se os irmãos olharem comigo aí, lá no final do versículo 33 diz, e em todos eles havia abundante graça. Deus conduz a sua igreja de forma a derramar da sua abundante graça sobre a sua igreja. E esse verso, então, que nós lemos aqui, ele fala como que todos, os apóstolos e a igreja como um todo, recebia graça do Senhor para que eles, então, fossem mantidos poderosamente pelo Senhor. Mas o que essa graça fazia com que ela conduzisse a igreja? Nós vemos aqui, primeiro, no versículo 32, dizer que havia uma unidade nessa igreja. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. A expressão que nós temos aqui era de uma unidade quase que perfeita. De fato, de uma igreja que estava tão impressionada com a graça de Deus em Cristo Jesus, tão impressionada em fazer com que pecadores que não tinham merecimento, agora pela graça de Cristo Jesus, fossem perdoados os seus pecados. Diante dessa mensagem, qualquer outra coisa perdia o seu valor. Jesus mesmo havia comparado o reino de Deus como alguém que havia encontrado uma pérola em um campo, e ele então vende tudo o que tem para comprar aquele campo, porque ali possui uma pérola de grande valor. Jesus mostra como que a sublimidade do evangelho, da mensagem do reino de Deus, não tem nada que seja comparado a ela. E nós vemos então aqui essa igreja, essa multidão, que já aqui passa mais de 8.000 pessoas, 8.000 homens, então, contando homens e mulheres, dá muito mais do que isso. Eles estão tão impressionados que de forma prática eles vivem dizendo, não há nada que seja superior ao evangelho ou à graça de Cristo Jesus. Isso abunda então no coração deles, ao ponto então de que eles compartilham dos seus bens uns com os outros, para que de fato eles testemunhem de algo que é superior aos bens materiais, e faz então com que essa vida seja de fato em comum. Nós já vimos isso lá no capítulo 2, no versículo 44, quando dizia justamente logo após o derramamento do Espírito Santo, aquela igreja cheia do Espírito Santo compartilha, e é uma igreja que tem de fato essa verdadeira unidade, essa unidade em singular. Mas isso é graça de Deus. Não foi feito de maneira simplesmente pela pressão dos apóstolos, não foi feito simplesmente pela iniciativa de alguém, como que alguém dizendo, já que a gente está unido aqui, por que a gente não vende os nossos bens, para que Deus então se impressione com a gente e venha derramar mais graça sobre nós? Tudo aquilo que aconteceu foi por causa da abundante graça de salvação que foi evidenciada sobre a vida daquelas pessoas. Mas a graça de Deus também era vista de forma abundante através dos apóstolos, né? Nós lemos aí o versículo de número 33, que mostra que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Não apenas a igreja, que tinha unidade, mas havia pregação, o testemunho, ou seja, os apóstolos se levantavam e poderosamente diante das multidões, diante das pessoas, diante da igreja, diziam, Jesus Cristo ressuscitou. Lembram qual era a ameaça que o Sinédrio tinha feito? Não falem de Jesus, não digam a respeito de Jesus, não falem mais nesse nome. E aqui os apóstolos, então, indo contra a vontade do Sinédrio, indo contra aqueles que os haviam ameaçados, eles falam abertamente a respeito de Jesus, não temendo as ameaças, não temendo a morte, mas eles então se colocam diante de todos e afirmam a respeito de Jesus. Para isso,
se requer graça da parte de Deus também. Imagine se alguém hoje, na nossa cidade, se fosse possível, decretasse que todas as pessoas que falassem a respeito de Jesus fossem retiradas dos seus bens, fossem expulsos de suas casas, perdessem os seus empregos, porque eles estão falando a respeito de Jesus. Imagine se isso acontecesse de fato conosco no dia de hoje. Nós que vivemos em um país que é plenamente livre e nós podemos falar a respeito de Jesus. Mas há países hoje, por exemplo, a Coreia do Norte, na China, onde falar de Jesus, dizer a respeito de Jesus, é algo extremamente perigoso. Por exemplo, na China, a igreja que é estatal, se coloca então um homem ali, não como Silas, mais ou menos, e ele fica observando o sermão do pastor, e se o pastor disser alguma coisa que vá contra aquilo que eles já preordenaram, aquele pastor será levado ao campo de concentração, preso, por anunciar uma coisa diferente daquilo que foi aprovado pelo Estado. Isso acontece. Há milhares e milhares de cristãos presos hoje, em países que proibiram a pregação do Evangelho, que eles disseram, não se fale mais a respeito de Jesus. E é semelhantemente aquilo que está acontecendo aqui com os apóstolos. Eles foram proibidos de pregar o Evangelho, de falar a respeito de Jesus, mas por causa da graça de Deus, eles de forma poderosa, com grande poder, com grande ousadia, com intrepidez, derramado então pelo Espírito Santo sobre eles, eles não temem a vida, não temem a morte, eles não temem perder a sua vida, eles falam a respeito de Jesus por onde eles andam. Isso é por causa da graça de Deus, que faz com que essa igreja seja unida, que faz com que essa igreja pregue o Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós vemos aqui o autor de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 34 até o 37, ele dá um exemplo muito claro, um exemplo específico daquilo que aconteceu na igreja. E aqui no versículo 34 ele diz a respeito da tamanha unidade da igreja, da união daquela igreja, que fazia com que não houvessem necessitados naquela igreja. O versículo 34, acompanha aí também, leia na sua Bíblia, diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A igreja olhava então para a graça de Deus, para o testemunho que se dava a respeito de Jesus, e eles então olhavam para suas posses e viam de repente algum irmão da igreja necessitado de algum bem material, de alimento, de veste, qualquer que seja a necessidade, eles vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens e traziam aos pés dos apóstolos, como que uma metáfora dizendo: nós abrimos mão daquilo que nos pertence e colocamos à disposição daqueles que são líderes da igreja, para que eles então distribuam à medida que alguém tiver necessidade. Isso foi de tamanha efetividade que Lucas então, ao registrar, diz: não havia necessitados entre eles. Ou seja, ninguém poderia dizer: eu sou cristão, mas eu estou passando fome. Eu sou cristão, mas eu sigo a Cristo Jesus, mas eu não tenho o que comer na minha casa. Isso era impensável, porque aquela igreja cuidava de fato de todos aqueles que eram necessitados. Essa é uma marca da igreja. E uma igreja que tiver gente necessitada, que passa fome, essa igreja não carrega as marcas de fato de uma igreja verdadeira. Nós devemos entender que nós devemos nos dispor a ajudar constantemente aqueles que passam necessidades. Aqui, claro que há duas situações que precisam ser bem esclarecidas. A primeira é que não há uma promessa de que todos devem fazer isso. Ou melhor dizendo, aqui não há uma obrigação de que todos devem vender todos os seus bens, para que eles então atinjam as necessidades de todos os crentes. Isso era feito de forma voluntária.
não havia uma lei, uma obrigação. Voluntariamente eles abriam mão e diziam: nós nos dispomos a servir os nossos irmãos. Segunda coisa é de que havia uma disposição também de receber, porque aquilo que era distribuído, havia então a disposição dos irmãos que passavam necessidades de receber aquelas ofertas da igreja, aquela ajuda da igreja para ajudá-los nas suas necessidades. E para isso se requer humildade, de chegar e dizer: de fato eu estou necessitado, de fato eu preciso de ajuda, de fato eu quero ser ajudado pelos meus irmãos. Então essa igreja caminhava em uma unidade que demonstrava humildade, que demonstrava de fato compromisso e desejo de ser generoso também com os seus irmãos. Lucas, então, tendo esse exemplo maior da igreja, passa a contar no versículo 36 e 37 um exemplo específico. Ele diz: a igreja como um todo tinha essa marca e essa característica. E ele passa aqui no versículo 36, 37 a falar de alguém em específico. Versículo 36 diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. No meio de toda aquela multidão que fazia isso, Lucas escolheu a Barnabé para dar como um exemplo positivo daquilo que era feito na igreja. Mas nós que já lemos a Bíblia sabemos quem é Barnabé. Além dessa descrição que ele diz aqui, que teve primeiramente o seu nome mudado de José para Barnabé, que quer dizer filho da exortação. E aqui o texto nos diz que ele era um levita, que ele era alguém da tribo de Levi, que havia nascido fora de Judá, fora do território de Judá, havia nascido na ilha de Chipre. Então seus pais, os seus avós, haviam se mudado para lá, então ele nasceu nessa cidade e por algum motivo retornou novamente a Jerusalém. Talvez no dia da festa de Pentecostes, ou talvez em alguma outra ocasião, decidiu então permanecer em Jerusalém. Mas o que nós sabemos de fato sobre esse homem, diz a respeito de alguém que era realmente usado por Deus de forma graciosa. Barnabé foi aquele que acompanhou o apóstolo Paulo, que estendeu a destra de comunhão ao apóstolo Paulo, que acompanhou também mais tarde a João Marcos, quando Paulo disse: não vou mais andar com João Marcos porque ele não tem sido fiel. Nós então vemos a Barnabé acolhendo a João Marcos, que era o seu primo, e discipulando a João Marcos, que mais tarde nós vemos o próprio apóstolo Paulo dizendo sobre João Marcos que era um homem fiel, que era alguém que era fiel ao ministério e deveria ser recebido nas igrejas. Nós vemos a Barnabé, então, homem que de fato era usado por Deus, serviu a várias pessoas, serviu então a igreja de Cristo Jesus, porque de fato ele era um homem que era temente ao Senhor e foi usado graciosamente pelo Senhor. Por isso a sua generosidade. A generosidade então de Barnabé de vender o campo, de trazer o valor do campo aos pés dos apóstolos, não era simplesmente o desejo de um homem egoísta, mas era um homem que havia sido alcançado pela graça de Deus, por isso então ele se comportava de forma generosa. Nós vemos então aqui, nesses versos, duas marcas da igreja que são essenciais. Primeira marca, a unidade da igreja, unidade na proclamação, unidade de vida, unidade na mensagem graciosa do Evangelho, que faz com que essa igreja seja de fato uma, que atendam às necessidades uns dos outros, que saibam de fato a respeito daquilo que Cristo fez, e a vida deles, a maneira como eles se relacionam, ela testemunha a respeito de Cristo Jesus. Há um poder de Deus aqui manifestado, de forma que não é apenas em palavras, mas é um poder gracioso de Deus manifestado nas ações da igreja. A proclamação do Evangelho que nós vemos aqui dos apóstolos é uma proclamação necessária. Nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos falar a respeito de Cristo, nós devemos dizer aquilo que Cristo Jesus fez.
Talvez alguns possam dizer, mas eu tenho dificuldade de falar. Então faça como a igreja fez aqui quando receberam as ameaças do Sinédrio. Senhor, dá-nos intrepidez. Ajuda-nos, ó Deus, a pregar o Evangelho. O que a igreja faz? Pede então ao Senhor que conceda essa intrepidez para pregar a palavra. Então a missão que é dada, como nós vimos aqui no texto que já meditamos, a igreja não pode se calar, a igreja deve falar. Mas ao mesmo tempo, essa igreja precisa ser ativa, as ações precisam ser vistas. A graça de Deus então deve ser perceptível nas ações da igreja. E não simplesmente da igreja que anuncia, da igreja simplesmente que está proclamando, mas é uma igreja que também vive aquilo que ela está dizendo. Portanto, aquilo que a igreja faz, aquilo que a igreja vive, diz a respeito da graça de Deus que os atingiu. Isso de fato é verdade, porque Deus usa aqueles então que são seus servos para que o evangelho seja anunciado e o evangelho seja visto também na igreja. E aqui então temos uma grande reflexão para nós. Que graça de Deus nós estamos então comunicando ao mundo, comunicando às pessoas que estão à nossa volta da maneira como nós estamos nos tratando. Será que o povo vê de fato uma igreja que é graciosa? Ou será que de repente aqueles que estão à nossa volta veem uma igreja que é egoísta, que não se importam com as necessidades uns dos outros, que não se importam com a vida dos seus irmãos e que cada um cuide da sua vida e que cada um corra atrás daquilo que é necessário? Nós não nos importamos. É necessário, meus irmãos, que de fato a igreja viva de forma que as pessoas percebam aquilo que está inundando e transbordando o coração da igreja. Você precisa então de fato de olhar para as suas ações. Você faz parte da igreja. Você é a igreja de Cristo Jesus. Você é aquele que é enviado para testemunhar a respeito de Cristo Jesus. A sua vida diz respeito àquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E nós vemos aqui, ainda no versículo 1, até o versículo de número 11 do capítulo 5, como que Deus faz com que essa igreja seja conduzida de forma poderosa, mostrando o seu juízo, o seu poder de forma a julgar aqueles que estão se opondo ao Evangelho, aqueles que são opositores ao Evangelho. Então Deus mostra o seu juízo aos opositores. Nós vemos isso acontecer aqui de forma bastante interessante. Lembro aqui no versículo 36, versículo 37, Deus usou um homem chamado Barnabé, e esse homem cresce no conceito da igreja, um homem extremamente conhecido na igreja. E parece então que aqui no versículo 1 faz um contraste muito claro entre Barnabé e Ananias, como que dizendo, mas há um oposto disso. Nem tudo eram flores na igreja, nem tudo eram as mil maravilhas, porque ao mesmo tempo que a igreja tinha a Barnabé, que foi inundado pela graça de Deus e pregava o evangelho, vivia o evangelho, havia também Ananias e Safira. E é interessante aqui que o texto nos diz, havia um homem chamado Ananias e Safira com sua mulher, vendeu uma propriedade, exatamente aquilo que a Barnabé havia feito, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Esse homem, esse casal, Ananias e Safira, eles fazem a mesma coisa que Barnabé, mas aquilo que enche o coração deles não é o desejo de servir a igreja, não é o desejo de servir ao Senhor, mas é o desejo de serem notados pela igreja, exatamente como Barnabé havia sido notado. Percebam aqui que as ações são iguais. Vendem a propriedade, levam eles aqui no versículo 2, eles retiveram parte do preço e então foram com aquela parte do preço retida
e colocaram aos pés dos apóstolos. É interessante a palavra que é utilizada aqui no texto, né? Levando, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Essa palavra reter é exatamente a mesma palavra que é traduzida lá no hebraico da história de Acã, no livro de Josué, quando Deus diz para o povo: vocês vão guerrear e vocês vão tomar os espólios e vão destruir tudo. E Acã, então, com sua família, não fazem isso. Eles guardam aquilo que era interessante para eles. Eles retêm aquilo que eles achavam que deveria ser retido. E o juízo de Deus veio sobre Acã, porque eles tomaram aquilo que não lhes pertenciam. E a ideia, então, é justamente essa, de Ananias e Safira se colocando diante dos apóstolos, diante da igreja, fazendo exatamente aquilo que Barnabé fizeram, mas agora com o desejo de exaltar a si mesmos e então fazer com que a igreja tivesse uma ideia, uma reputação elevada de Ananias e Safira, dizendo: eles são iguais a Barnabé, né? Eles fazem a mesma coisa. E então Deus age de forma a corrigir essas pessoas. Nós vemos aqui Pedro sendo aquele que tem o discernimento do que está acontecendo, denuncia esse aproveitador, esse opositor da igreja. Versículo 3 diz: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus? Pedro, não se sabe exatamente como Pedro ficou sabendo que Ananias tinha feito aquilo. Pode ser, não é difícil, possível que isso aconteça, de que alguém tenha dito, de fato, a Pedro aquilo que Ananias e Safira haviam feito. Ou pode ser também pela revelação do Espírito Santo ao apóstolo Pedro, ter dito aquilo que aconteceu. Nós não sabemos de fato como isso ocorreu, mas o que acontece é que Pedro confronta a esses impostores na igreja. E aqui, Pedro então diz: por que encheu Satanás o teu coração? Interessante que todo o texto ele caminha, né, na demonstração de que Deus enche graciosamente a sua igreja com o seu Santo Espírito, né? No versículo 31 diz: mas ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então eles pregavam a palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, com a vida deles, demonstravam que eles realmente temiam ao Senhor. Mas Ananias e Safira, eles agora têm um coração não cheio do Espírito Santo, mas o coração cheio de Satanás, ou cheio dos intentos de Satanás. Interessante porque em um determinado momento, Pedro é exortado pelo próprio Cristo, dizendo: arreda-te, Satanás, você cogita das coisas da carne, não das coisas do Espírito. E agora então Pedro está exortando Ananias, dizendo: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Por que você então não fugiu de Satanás, não resistiu às mentiras de Satanás, mas pelo contrário, permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A gente pode talvez imaginar aqui Ananias e Safira olhando aquela cena, né, de Barnabé indo diante da igreja, depositando aos pés dos apóstolos a sua oferta, e Ananias vendo aquilo, dizendo: será que não seria interessante eu também fazer isso? Receber a mesma glória que Barnabé está recebendo? Será que não seria interessante eu também receber o louvor da igreja, a admiração da igreja, o aplauso das pessoas, como sendo reconhecido como alguém generoso? Não seria bonito, né? Não seria agradável? Por onde eu quer que eu fosse, as pessoas me apontassem: está vendo aquele homem ali? Ananias vendeu o terreno que ele tinha e deu para a igreja. Olha só que homem crente. Mas só que Pedro reputa isso como sendo a mensagem de Satanás,
que foi trazida ao coração de Ananias, e ele permitiu que isso encontrasse morada no seu coração, e então a cobiça, a ganância, o desejo de ser louvado, o desejo de ser admirado, enchesse o seu coração. E então, assim, finalmente, ele tem a coragem de ir diante da igreja e mentir. Só que a mentira que ele está contando aqui é uma mentira que é, na verdade, contra o próprio Deus. No coração de Ananias e Safira, eles estavam pensando: nós vamos enganar a igreja, os apóstolos, as pessoas que estão nos observando. Mas Pedro diz: vocês não estão enganando aos homens, vocês estão tentando mentir a Deus. E ele chama aqui o Espírito Santo de Deus, né? Um verso que nos mostra justamente que o Espírito Santo é também Deus, porque mais adiante nós vemos aqui dizendo, né, porque vocês mentiram ao Espírito Santo no versículo 3, depois lá no final do versículo 4 diz: vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Então, para Pedro e para a igreja, o Espírito Santo é Deus também, ao qual então Ananias e Safira tiveram a coragem de mentir. Mas nós vemos aqui que não fica por isso mesmo. De fato, mentir para Deus, ou usar das coisas santas, das coisas espirituais, das coisas que são culto a Deus, da devoção a Deus, como meio de promoção pessoal, é um pecado grave. Porque depois nós vemos aqui no versículo de número 5, Ananias é julgado sumariamente, sem tempo de defesa, de arrependimento. O versículo 5 diz: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Imediatamente caiu e expirou. Interessante, depois nós vemos aqui no versículo 6 até o versículo de número 10, aconteceu exatamente a mesma coisa com Safira. Safira vem, se apresenta diante dos apóstolos, depois de cerca de 3 horas, que era mais ou menos o tempo que ele se levou para sepultar a Ananias, porque imediatamente sepultaram. Era costume dos judeus que alguém que fosse alvo do julgamento de Deus, alguém que estava em pecado, não deveria então se tardar no sepultamento dessa pessoa. Então, segundo o costume judaico, eles imediatamente levaram Ananias para ser sepultado. E o mesmo fim, então, foi para Safira. Pedro pergunta a Safira: vocês venderam o terreno, portanto? E Safira diz: sim, portanto. E então, imediatamente, Safira ouve da parte de Pedro: porque você mentiu a Deus, para Deus, você vai ser sepultada juntamente com seu marido, como nós lemos aqui no texto. E ela caiu aí no versículo 9 aos pés dos apóstolos. Nós vemos, meus irmãos, aqui que de forma bastante irônica, né, ela cai aos pés dos apóstolos. O versículo de número 10 diz: o mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro. A oferta que antes era levada diante da igreja para ser colocada sob a autoridade dos apóstolos, para que eles então distribuíssem aos necessitados da igreja, e essa oferta que era dada então era colocada ali sob a autoridade dos apóstolos. E agora, sob a autoridade dos apóstolos da igreja, essa mulher e o seu marido vieram a expirar, caíram aos pés dos apóstolos. O juízo de Deus se revelou total naquele momento, de expirar, deles morrerem instantaneamente ao devolverem, ao colocarem essa mentira diante de toda a igreja. Imagine se isso acontecesse também nos dias de hoje. Imagine se de fato isso acontecesse não apenas naquele momento, mas se estendesse a cada vez que as ofertas mentirosas fossem trazidas diante da igreja. Nós devemos olhar para esse texto aqui com o temor no coração, que de fato o propósito é mostrar como esse Deus também traz juízo ao seu povo. Por isso, no versículo 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O temor deve estar de fato diante dos nossos olhos. Nós não somos um povo
que estamos largados ao nosso próprio poder. Nós não estamos, como povo de Deus, simplesmente lutando com as nossas próprias forças. Há um Deus vivo e verdadeiro que tem guardado a sua igreja, que tem protegido a sua igreja ao longo dos séculos. E esse Deus prometeu então de que aqueles que se opõem à sua santidade, eles receberão o juízo de Deus. Percebam, meus irmãos, como que as duas mensagens andam lado a lado. A primeira parte fala da abundante graça de Deus que estava sobre a igreja, mas ao mesmo tempo fala de um juízo que estava também ali para aqueles que se opuserem à igreja, se aproveitarem da igreja. O juízo de Deus era certeiro. Graça e juízo acompanham também a história da igreja. E de fato Deus fará isso. Talvez nós não vejamos então, todas as vezes que alguém se levantar contra a igreja, receber esse castigo imediatamente. Talvez nós não vejamos isso. Talvez, como eu citei para os irmãos aqui, há igrejas que no mundo sofrem hoje por causa do Evangelho. É possível então que igrejas sejam queimadas, como acontece lá na Angola, como acontece em países da África. Talvez irmãos, como os irmãos lá na Índia, eles não tenham a dignidade, às vezes, de sepultar os seus mortos, eles não têm o direito de ter um cemitério. Talvez essas coisas graves ainda sejam vistos na história da igreja. Mas nossos olhos devem então estar voltados para o livro do Apocalipse, que diz que haverá um dia onde esse juízo de Deus será revelado de forma clara, onde de fato todos se dobrarão diante do Senhor, todos se dobrarão não diante dos apóstolos, mas aos pés de Cristo Jesus, confessando que Cristo Jesus é o Senhor da igreja. O juízo virá sobre aqueles então que usam da fé, que manipulam a fé. O juízo virá para aqueles que são impostores da fé, daqueles que às vezes fazem da pregação do evangelho um comércio, que prometem aquilo que Deus jamais prometeu, que usam então da fragilidade emocional das pessoas para enganá-las. O juízo virá sobre essas pessoas. Não devemos nos esquecer de que Deus tem de fato acompanhado a sua igreja, e Ele derramará o juízo sobre essa igreja. Mas, meus irmãos, talvez o nosso olhar não deva ir tão longe assim. Ele precisa estar atento ao nosso próprio coração, porque talvez a maioria de nós que ouve ler essa história diz: isso não vai acontecer comigo porque eu sou um Barnabé, eu sou um homem sincero diante do Senhor, eu sou um homem crente, isso não acontecerá comigo. Nós precisamos ir de fato e sondar os nossos corações, porque o Senhor não se deixa enganar com as ações que são externas. Deus não se engana, Deus não se permite enganar. Quando nós agimos, ainda que de forma piedosa diante do Senhor, ainda que com ações que aparentemente são aceitáveis pelos homens, mas quando a motivação do nosso coração é errada, igualmente o Senhor desaprova aquilo que nós fazemos. Por isso, as nossas ações externas, elas só têm validade se de fato elas estão firmadas no verdadeiro temor ao Senhor. Quando nós de fato nos colocamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, o meu desejo não é ser visto pela igreja, o meu desejo não é ser louvado pelos homens, o meu desejo não é fazer com que os meus vizinhos se impressionem com algum tipo de religiosidade minha, o meu desejo não é simplesmente parecer crente. De fato, Senhor, meu desejo é servir ao Senhor de todo o coração. O Senhor conhece as nossas motivações. O Senhor sabe aquilo que motiva o nosso coração, mesmo se aquilo for uma boa obra aparentemente aceitável pelos homens. Se a motivação do nosso coração não estiver alinhada à palavra do Senhor, Ele conhece isso. Ele sabe, e Ele sabe daquilo que nós ofertamos. Lembram de Caim e Abel? E hoje pela manhã eu citei Caim e Abel. Os dois se apresentaram diante do Senhor para levar sua oferta. Um teve a sua oferta aceita.
o outro teve a sua oferta rejeitada. Por quê? Porque Deus rejeitou a pessoa. Porque Deus rejeitou a pessoa de Caim, que mata o seu irmão. Ele não tinha de fato fé no Senhor, como nós vemos lá no livro de Hebreus. Não tinha verdadeiro temor ao Senhor. E então, quando nós sondamos os nossos corações, sondamos aquilo que nós fazemos, as motivações do nosso coração, nós então obedecemos e fazemos aquilo que o Senhor requer de nós. Com esse texto, meus irmãos, aqui eu não quero assustar os irmãos. Aqui deixem de trazer os seus dízimos, suas ofertas, deixem de atender as carências dos nossos irmãos, deixem de fazer caridade, deixem de fazer aquilo que deve ser feito. Você deve continuar fazendo todas essas coisas, mas deve fazer com temor ao Senhor, com de fato o desejo de dizer: Senhor, aqui está a minha oferta, aqui está o meu dízimo. E lembre-se, dízimo é aquilo que nós separamos, a 10ª parte do nosso sustento, apresentamos diante do Senhor. De fato, Senhor, esse é o meu dízimo. E você não pode enganar o Senhor trazendo 3%, 2%, dizendo: aqui é o meu dízimo. De fato, se você se propõe no coração a trazer o dízimo, traga o dízimo, com fé e sinceridade diante do Senhor, porque Deus não se deixa enganar. Ele conhece todas as coisas. Se você deseja servir ao Senhor com seus dons, seus talentos, faça isso de fato para servir, não para ser visto da igreja, ser visto por aquele que tem algum tipo de qualidade espiritual e é notado pela igreja. Faça com fé no Senhor, com desejo de servir ao Senhor, porque Deus não se deixa enganar. Nós vemos justamente isso lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aquilo que nós fazemos essa noite, com as nossas palavras, com os nossos cânticos, com o nosso louvor ao Senhor, é para testemunhar a respeito da graça abundante do Senhor que foi derramada sobre a igreja. Por isso nós pregamos a todas as pessoas, não para impressionar as pessoas, mas para falar a respeito daquilo que Deus tem feito por nós. Deus vai conduzindo graciosamente a sua igreja por toda a história, até o dia em que Ele vier buscar a sua igreja. E quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele não se deixará enganar por aquilo que foi uma adoração vazia, por corações vazios, que o único desejo era fazer com que o seu nome fosse reconhecido. Que o nosso desejo seja exaltar a Cristo, exaltar a graça de Cristo, exaltar o poder de Cristo Jesus.